Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão mirim da Câmara Municipal de Criciúma. Cumprimento todos os vereadores mirins e aos que nos assistem pelo YouTube do Legislativo, agradecendo por essa oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão mirim. Solicito a todos que fiquem de pé para que possamos ouvir a execução do hino nacional. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, rápido, colosso, que o teu futuro seja essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sal és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente meu sustento, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais caminhou, teus risonhos lindos campos têm pastores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e honrada, sol ressalve, Brasil de amor eterno seja símbolo, na caruca sempre és estrelado, pedindo verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado, mas sempre a justiça acaba forte, verás teu filho teu não foge à luta, que teme quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sal és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Que faça a leitura da Bíblia. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Indicação número 32 e 34 de 2024, de autoria da vereadora mirim, Samantha Ledebum Bueno. Requerimento número 41 de 2024, de autoria da vereadora mirim, Samantha Ledebum Bueno. Requerimento número 42, 43 e 44 de 2024, de autoria da vereadora mirim, Esther Sheide Feijão. Indicação número 34 de 2024,
de autoria do vereador mirim Josias Mateus Luiz. Requerimento número 45 e 46, de 2024, de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Passo a palavra para a senhora secretária. Com a palavra, a vereadora mirim Esther Sheide Feijó, do Colégio Marista, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a todos os presentes, vereadores e aqueles que nos assistem. Hoje trago um tema de grande relevância para o nosso país, que recentemente ganhou destaque até mesmo em um dos maiores jornais do mundo e mais reconhecidos, que é o The New York Times, o qual teve um artigo que foi publicado por esse jornal, que levanta um questionamento essencial para o futuro da nossa democracia, que é: a Suprema Corte do Brasil, o STF, estaria salvando ou ameaçando a democracia? Segundo o artigo, o STF se tornou a instituição mais poderosa do nosso Brasil e, em algumas decisões, ultrapassou os limites da democracia, tentando, nesse caso, proteger ela, mas muitas vezes ultrapassando a própria Constituição. Exemplos mencionados incluem ordens de censura, remoção de perfis de parlamentares e investigações de longa duração, como o polêmico inquérito das fake news, que já se arrasta por mais de 2.000 dias. Essas questões, trazidas à luz pela imprensa internacional, não são apenas uma discussão sobre os poderes da Suprema Corte, mas sobre os limites do próprio poder e a necessidade de fiscalização. No Brasil, vivemos em uma democracia onde cada um dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, devem se equilibrar e fiscalizar um ao outro, garantindo que nenhum ultrapasse seus limites. No entanto, quando que o STF, a alta corte, extrapola suas funções, quem vai julgá-lo? Essa é a grande pergunta que o artigo coloca. Como podemos manter um sistema de equilíbrio entre os poderes se um deles está se tornando maior e mais forte que os outros? É preciso refletir sobre essas questões com seriedade e responsabilidade. Afinal, uma democracia só é forte quando todos os seus pilares estão em equilíbrio. O STF tem um papel essencial na proteção da Constituição e na garantia dos direitos de todos os cidadãos, mas é fundamental que também respeite os limites de seu poder. Como vereadora mirim, entendo a importância da separação dos poderes e também a respeito do respeito com nossas leis e a Constituição. Nós devemos defender a democracia, mas com atenção para que essa defesa não se transforme em algo que ameace ela. Deixo aqui a minha preocupação e espero em que todas as esferas do poder se busque o equilíbrio em conjunto para garantir a liberdade e justiça para todos. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Marco Antônio Padilha, do Colégio Maria de Lourdes Carneiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinou. Com a palavra, a vereadora mirim Samantha Ledebrum Bueno, da Escola Básica Giacomo Búrigo, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a presidente da Câmara mirim e, em seu nome, os demais presentes. Como sabem, a gente está no mês do Outubro Rosa, que é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. A data tem o objetivo de compartilhar informações e conscientizar sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Existem algumas medidas que podem ajudar a reduzir o risco do câncer de mama, como manter um peso saudável, praticar atividade física regularmente, evitar o consumo excessivo de álcool e amamentar por pelo menos 2 anos, além de realizar o autoexame das mamas todos os meses e a mamografia a cada 2 anos, a partir dos 40 anos de idade. A conscientização sobre o câncer de mama é fundamental para o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz da doença.
É importante que as mulheres conheçam os sinais e sintomas do câncer de mama e procurem um médico imediatamente se notar alguma alteração. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Alicia Ramos Faria, do Colégio SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinou. Com a palavra, o vereador mirim Davi do Nascimento Severino, do Colégio UNESC, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Correia Assunção, do Colégio Rogacionista, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Daniela Scott, da Escola Básica Filho do Mineiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Esther Sheik Feijó, e em seu nome cumprimento os demais aqui presentes. Então, hoje eu vou falar sobre as mudanças climáticas, que na outra sessão eu falei a mesma coisa, só que eu falei sobre as queimadas. E aí, hoje eu pesquisei um pouco sobre, ainda mais sobre, aqui eu vou ler agora. As mudanças climáticas provocadas pelos seres humanos, elas estão causando perigosas e generalizadas rupturas na natureza, e afetando as vidas de bilhões de pessoas em todo o mundo. Apesar dos esforços para reduzir riscos, as pessoas e os ecossistemas estão menos capazes de lidar com as consequências e são os mais afetados. As mudanças climáticas têm diversos impactos, como o aquecimento global, que eu falei na outra sessão, o aumento do nível do mar, a desertificação de biomas, o aumento do número de tornados, a escassez de água, o risco maior de secas agrícolas, aumento da vulnerabilidade dos ecossistemas. Aí eu só escrevi aqui o que eu achei, né? A gente precisa mudar, como eu falei na outra sessão, a gente precisa mudar esses atos e fazer algo para mudar isso, por causa que isso está fazendo muito mal para o nosso ambiente, principalmente quando a gente mudanças climáticas que afetam isso. Obrigada, gente. Com a palavra, o vereador mirim Josias Mateus, da Escola Básica Casemiro Starchurk, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Esther Feijó, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e público que nos assistem pelo YouTube do Legislativo. Hoje, dia 25 de outubro, foi instituído em 2002 como Dia Nacional da Saúde Bucal. Ele foi instituído pela Lei nº 10.465 de 2002. Essa data comemorativa ela tem o objetivo de chamar a atenção para a importância da saúde bucal. A boca desempenha importantes funções que repercutem na saúde do organismo como um todo, além de exercer um papel fundamental na fala, na mastigação e na respiração. A boca é a maior cavidade do corpo, até o contato direto com o meio ambiente, sendo a porta de entrada para bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde. Uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. É importante ressaltar que doenças da boca têm relação direta com o fumo, o consumo de álcool e a má alimentação. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Sara Vitória Serafim Antônio, da Escola Básica Padre Francisco Besteiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, o vereador mirim Caetano Spilleri, do Colégio Marista, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Ferraz Outeiro, do Colégio UNESC, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Indicação número 32 de 2024, de autoria da vereadora mirim Samantha Ledebrum Bueno. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: substituição das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública localizados na rua Frontino Antônio Floriano, no trecho compreendido entre a casa número 46 e o Mercado São Sebastião, bairro São Sebastião. Requerimento número 41, de 2024, de autoria da vereadora mirim Samantha Ledebrum Bueno.
Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de inserir noções básicas de nutrição na grade curricular municipal. O assunto já é abordado em alguma das matérias da grade curricular municipal? Quais? O requerimento está em discussão. A educação nutricional é uma forma de ensinar as crianças e adolescentes a entenderem a alimentação, a compreenderem o valor das refeições e as necessidades nutricionais do organismo, de modo a adotarem hábitos alimentares saudáveis e, por consequência, uma alimentação variada e equilibrada. Atualmente, o consumo de comidas processadas é cada vez mais frequente. Como o sabor é agradável nas opções industrializadas, as crianças e adolescentes não escolhem as frutas e os legumes, deixando de lado nutrientes fundamentais. Desta forma, a alimentação tende a tornar-se um hábito prejudicial, com carência de minerais, vitaminas e nutrientes. Aprender sobre alimentação saudável não significa que tem que se tornar um especialista em nutrição, mas ter uma noção dos alimentos que são saudáveis e dos que não são permite que os jovens tomem decisões alimentares inteligentes e mais conscientes sobre o seu estilo de vida. Usando essas informações, eles podem desenvolver hábitos alimentares saudáveis que permanecerão ao longo de sua vida. Um dos principais benefícios de aprender sobre nutrição é saber escolher os alimentos necessários para as necessidades calóricas diárias do organismo. Após aprender sobre nutrição, os jovens estarão mais bem preparados para realizar refeições com a família. Isso significa cozinhar com a família, partilhar histórias, rir e se divertir. Isso ajuda na criação de vínculos familiares mais fortes. Isso não só promove um estilo de vida mais saudável, como também memórias positivas. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 42 de 2024, de autoria da vereadora Mirim, Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de instalação de paradas de ônibus sustentáveis no município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 33 de 2024, de autoria da vereadora Mirim, Samantha Ledebum Bueno. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: substituição das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública da Rua 20, próximo à casa número 74 do bairro São Sebastião. Requerimento número 43, de autoria da vereadora Mirim, Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de estudos visando a criação e a instalação de parklets nas principais vias municipais de nossa cidade. O requerimento está em discussão. Venho trazer o significado e também mais alguns detalhes sobre esse requerimento. Os parklets são pequenas áreas públicas que geralmente são instaladas em vagas de estacionamento e que oferecem uma opção de lazer e descanso para os pedestres. Eles podem incluir bancos e mesas, criando um ambiente de maior convivência para a população, canteiros verdes com plantas nativas, contribuindo para a melhoria do microclima urbano e a ampliação das áreas verdes da cidade. Bicicletários, incentivando o uso de bicicletas como meio de transporte mais sustentável. Espaços para leitura ou pequenas atividades culturais, promovendo uma maior interação social e também o uso criativo do espaço público. Tem-se que tais espaços iriam proporcionar uma melhor dinâmica à cidade, humanizando as vias urbanas e também incentivando o uso do espaço público de uma forma mais democrática
e promovendo a convivência entre todos. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 34 de 2024, de autoria do vereador Mirim Josias Mateus Luiz. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: limpeza com maior frequência das ruas do bairro Buenos Aires. Tal medida é necessária, vez que, desde a pavimentação realizada há 2 anos, houve somente uma limpeza. Requerimento número 44 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Shade Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa se há possibilidade de realização de estudos técnicos ou criação de ruas verdes no centro de Criciúma. O requerimento está em discussão. O objetivo desse requerimento é de promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida urbana da população. Propõe com isso a mudança, a transformação de algumas ruas no centro de Criciúma, que seriam ruas verdes, ou seja, espaços projetados para integrar a arborização, ciclovias e infraestruturas que estejam adequadas para os pedestres, resultando na redução da poluição atmosférica por meio da ampliação das áreas verdes, um conforto térmico maior, uma mobilidade sustentável com a criação das ciclovias integradas e também espaços mais agradáveis e seguros para os pedestres. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 45 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa quantos exames de mamografia foram disponibilizados pelo município no ano de 2024 até o presente momento. Quantos exames de mamografia serão disponibilizados pelo município no ano de 2025? Existe fila de espera para a realização do exame de mamografia? Em caso afirmativo, qual a quantidade de pessoas que estão na fila de espera? O requerimento está em discussão. Então, gente, eu fiz esse requerimento, pensando no Outubro Rosa. E a gente precisa saber se a oferta deste exame está sendo menor ou maior que a procura. Porque se estiver sendo menor, nós precisamos melhorar esse número. A mamografia é a melhor forma de descobrir o câncer de mama antes que seja detectável pelo exame clínico. Por meio desse procedimento, é possível se detectar lesões benignas e cânceres em estágio ainda inicial, possibilitando a detecção de nódulos que não são descobertos durante o autoexame ou em consulta de rotina. Ele continua sendo o principal meio de prevenção contra o câncer de mama e deve ser feita anualmente pelas mulheres a partir dos 40 anos de idade. Com a periodicidade anual para a redução de mortalidade em razão da doença, isso acontece não apenas porque a detecção e diagnóstico precoce aumentam as chances de cura,
mas também porque a realização do tratamento clínico e cirúrgico na fase inicial da doença permitem uma abordagem menos agressiva ou mutiladora. Então, eu peço o apoio dos nobres colegas que estão aqui na aprovação desse requerimento, para que possamos saber se o município está atendendo a demanda de procura por este exame em nossa cidade e o câncer está se tornando a primeira causa de mortalidade por doenças no mundo todo. E o câncer de mama é o que mais mata mulheres. Muito obrigada pela atenção de todos. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 46 de 2024, de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de acrescentar placas indicativas de estacionamento para transporte escolar de frente à EMEB Filho do Mineiro. O requerimento está em discussão. Então, gente, eu já fiz uma indicação sobre esse assunto, só que ela foi arquivada e eu tô percebendo que isso é um assunto muito importante lá para a escola, por causa que tem as demais TOPICs e tal, que transporte escolar, eles precisam dessa vaga e tem gente que está estacionando. E aí as crianças estão ficando no meio da rua e pode acontecer vários acidentes. Então, eu acho isso importante e eu trouxe esse assunto de novo, porque na outra vez que eu fiz como indicação. E não deu certo, e eu espero que agora dê, por causa que eu fiz em requerimento, e eu espero que eles respondam e dê tudo certo. E eu preciso da ajuda de vocês. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá dia 22 de novembro, sexta-feira, no horário regimental. Lembro aos senhores que nesta data teremos o encerramento da 10ª legislatura do Câmara Mirim, e peço, portanto, que todos estejam presentes, pois será uma oportunidade de nos despedir. Boa tarde a todos.